Bom dia a todos, meu nome é Dalí Sacramento, sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre respiração animal. Aqui na nossa querida apostila, nós vamos trabalhar o padrão que eu já tinha dito, que é o que eu vou abordar sobre parte de um animal e a comparação dele com o ser humano. E geralmente aqui, ou nós vamos fazer a comparação evolutiva dos grupos, e quando chegarmos em mamíferos, no caso a gente vai falar do ser humano, ou mesmo, mesmo abordando ou citando um e outro mamífero, ainda assim a referência maior é o ser humano por ele ser considerado que está mais alto grau da escala evolutiva, certo? O que acontece? Aqui na respiração animal, o assunto de hoje. Primeiramente, a gente tem que entender que isso já foi abordado com a Anelídeos, certo? A respiração cutânea, certo? Ou tegumentar. O que acontece? Há um mecanismo de difusão do oxigênio e do gás carbônico na pele do animal, a cutícula, a epiderme, o tecido muscular da minhoca e as células internas. O que acontece aqui é o sistema circulatório dela, em que através da pele adentra oxigênio e sai CO2, que são os gases da respiração. O exemplo dessa respiração, certo? Sai, no caso, repare, o padrão é que os gases saem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Concentrou muito gás, aí ele vai para o que tem menos. Aí o outro enche. Aí, digamos, seja o oxigênio. Uma mesma lógica, o gás carbônico. Então ele vai, sai e entra no animal. Certo? Entra oxigênio, sai gás carbônico. Por exemplo, poríferos são inteirados, quindários, platemitos, nematóides ou nematelmitos e anelídeos. Então, como eu falei, segue a escala evolutiva. Então, ele segue a escala evolutiva. O que acontece? Aqui a respiração é branquial. A respiração branquial ocorre no revestimento do filamento branquial. E aqui no caso o exemplo é do tubarão, certo? Ocorre nos vasos sanguíneos a entrada de oxigênio e a saída de CO2. Respiração branquial feita por brânquias, que são os órgãos feitos por epitélio e rede de capilares, onde suas ramificações são a rede de contatos com o ambiente, favorecendo trocas gasosas entre água e ambiente e o sangue do animal. Isso ocorre em moluscos, crustáceos e peixes. Peixes cartilaginosos e peixes ósseos, certo? A diferença do cartilaginoso e ósseo é o opérculo, tá bom? Que é uma placa protetora que existe nos peixes ósseos. As brânquias nos peixes cartilaginosos, elas são mais expostas ao ambiente. O que acontece? Há um revestimento de filamentos branquiais, que são várias células que formam a brânquia, e através dessa brânquia há a passagem de CO2. Mas entenda aqui que são redes de capilares, ou seja, são redes das mais finas correntes sanguíneas que existem. Você tem as veias e artérias, que são bem densas, grossas, que passam muito sangue. Só que existem as mais finas, como o fio de cabelo, por isso que capilar o nome, que o fio de cabelo, o pelo da barba, entendeu? Uma grossura bem fininha, do qual passa sangue. Só que essas estão mais na superfície do organismo. A veia, ou artéria, apesar de às vezes visível no corpo humano, ela é mais profunda do que os vasos capilares. Os vasos capilares não são tão visíveis assim e eles estão mais próximos da superfície, próximos das regiões mais superficiais da pele, certo? E são responsáveis por drenar toda
a parte toda a parte do sangue que tem desses grandes vasos condutores, que são veias e artérias, para as regiões mais distantes do corpo. As veias e artérias precisam estar próximas a músculos para protegê-las, dos ossos, entendeu? A questão da fisiologia do animal, dos ossos, ou no caso dos peixes, cartilaginosos, das cartilagens. Escorre de molusco, crustáceo e peixe. Olha lá, peixe nos dois, certo? Então você vai ver que está subindo na escala evolutiva, tá bom? Respiração traqueal ocorre pelas traqueias, que são todos ramificados nas extremidades, que transportam oxigênio até os tecidos, onde a troca gasosa e acontece. Os insetos a possuem e não há sistema circulatório participando. O que acontece? Somente até agora, na respiração traqueal, você não tem sistema circulatório participando. Somente, isso é dica de prova. Somente circulação traqueal não tem sistema circulatório participando. Isso pode cair no Enem, isso pode cair no Enseja, isso pode cair na sua unidade da prova. Então, olha lá. Aqui o que acontece? Superfície do corpo, que é a parte superficial literalmente, entendeu? Onde tem a epiderme a epiderme do animal. Aqui é o seguinte, você corta o inseto aqui, no caso, e observa por uma posição. Aqui a mosca, você faz o corte e observa desse jeito. Você está observando a parte cortada em direção a ela. O que acontece aqui? De fora para dentro, entrando no animal, você tem uma série de superfícies respiratórias, que são, digamos assim, são túneis de vento, de ar. Não digo de vento não, ar. Túneis de ar que trocam gases diretamente com as células. São as células do corpo, superfícies do corpo. Aí o que acontece? Mais detalhadamente, você tem o mesmo padrão. Até agora você tem o mesmo padrão. Entra O2, sai CO2, como trocas gasosas, onde há mais concentrado por menos concentrado. Você vê que eu estou subindo na escala evolutiva e existem padrões arcaicos, rupestres, primitivos de trocas gasosas, ainda não tão desenvolvidos, ainda não tão bem adaptados, entendeu? Você teve uma bifurcação para pele, respiração puramente pela pele. Você tem uma respiração puramente por brânquias, que é um padrão para adaptação em ambiente aquático. E você agora tem uma adaptação em ambiente terrestre, só que uma adaptação sem sistema circulatório. Foi um ponto fora da curva até agora. Certo? Fora do padrão. Respiração pulmonar, olha lá. O ambiente terrestre, agora você tem a mais bem adaptada, organizada forma de respiração. Ocorre através dos pulmões, que ele, de forma primitiva, surge nos anfíbios. Olha lá, você lembra que o anfíbio ele é cutânea, viu? A respiração do anfíbio é cutânea, principal. Por exceção, você tem a respiração pulmonar, certo? Como exceção à regra. Passando por répteis, olha lá, e aí a evolução, répteis, aves e mamíferos. Grandes superfícies respiratórias com alvéolos pulmonares. Grandes superfícies respiratórias com alvéolos pulmonares. O que acontece, gente, aqui? Você vai observar que pele, o objetivo da pele não é respirar. Mas, de acordo com a escala evolutiva, foi necessário que ela tivesse mais uma função, que é a respiratória, para poder grupos de seres vivos sobreviverem. Quais eles? Anelídeos, por exemplo.
Mais uma vez, essa pele sofreu alteração, uma adaptação à parte, dentro d'água, e surgiram as brânquias. Ainda assim, o mesmo padrão. Pele com contato com o sistema circulatório, vasos capilares, e nesse contrato, trocas gasosas. Pois bem, a mesma lógica. Onde há mais concentrado, por menos concentrado, só que agora adaptado à água, só isso. Daí surgiu um novo meio, em que o sistema linfático, certo? Tem uma hemolinfa, seria uma versão primitiva do sistema circulatório, nós vamos falar disso daqui a pouco. E o que acontece? Nos insetos, eles têm um alto metabolismo, não dá tempo de a linfa ir lá e voltar para que haja troca gasosa. Aí o que acontece? A adaptação terrestre específica deles. O único sistema que não tem vasos condutores, certo? Vasos condutores participando. Não tem sistema traqueal. Aí diretamente é um túnel de ar. Diretamente entra gases e sai gases. Do maior para o menor ainda. Acabou. Aqui você tem um sistema mais organizado. Você vai ter vias de respiração, vias de entrada de ar. Olha lá, seguindo a lógica do traqueal, que você tem tubos de entrada de ar, espaços. Aqui você tem a participação. Aí volta a lógica agora, com base de participação das correntes sanguíneas, só que aqui é mais bem organizado. Sim, ocorre a circulação do sangue, a circulação no caso de líquido, no caso o sangue, que vai levar e trazer oxigênio para todo o organismo. Daí, especificamente, o organismo fez o quê? Olha, nós vamos precisar criar um sistema próprio, órgãos próprios, especializados para adaptar o ambiente terrestre. E até então mais bem adaptado é o pulmonar. Respiração humana, por exemplo, como ocorre em passagem de ar por vários órgãos, desde as cavidades nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios até os pulmões, que são os alvéolos, respectivamente. Essa é a sequência. Aqui são os dutos de ventilação adentrada, até chegar aos pulmões. Quando chega aos pulmões, você tem os alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca gasosa. Aqui. São os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. O sangue venoso, rico em gás carbônico, vai e lança do mais concentrado para o menos concentrado. Ainda é a mesma lógica. Lança para a região do pulmão, da qual ela mantém o ar. Depois pega do mais concentrado para o menos oxigênio, que vem da gente, e lança. Pronto. Vamos lá ver com mais detalhes. Você tem a inspiração, é quando o ar entra. Ela só inicia, ela começa com o ciclo da vida e termina com a morte. A inspiração é quando o ar entra até os alvéolos. Em grego é dentro. Então, inspirar desculpe, gente. O vídeo aqui estava com problema de áudio. Então, inspiração, é dentro. Então, inspirar é entrar. É dentro em grego, então é dentro a ar, certo? Até os alvéolos. O músculo diafragma, perdão, certo? Ele fica na região entre o tórax e o abdômen. Você tope no final do no meio do seu tórax, no final das costelas, perto onde tem mais ou menos a região do estômago, você vai ter um espaço, né, que vai do estômago até um pouco abaixo do umbigo.
E esse espaço é a cavidade abdominal. Você tem as costelas passando, você tem o comecinho, as costelas. Então, no meio, nessa fronteira, você tem o diafragma. Ele está relaxado quando você respira. Quando você inspira, ele contrai para baixo, abrindo espaço para os pulmões. As costelas, elas se esticam porque existe musculatura intercostal que ela puxa e abre a caixa. Tem a caixa fechada do peito, depois ela abre, depois fecha. Claro que o osso não vai sair do lugar, certo? Ele dá uma esticada, que é a capacidade dele de se, digamos assim, não é movimentar só, mas de dar espaço para o pulmão. Ao contrair, porque até porque tem um coração, entendeu? Então ainda precisa de espaço. Se contrai, certo? O músculo diafragma ele se contrai em direção ao abdômen, dando espaço para os pulmões, que aumenta o diâmetro vertical. Ele também faz o movimento dos músculos das costelas, que é o diâmetro horizontal. Então, como o diafragma está entre o abdômen e a região do peito, a caixa torácica, o que acontece? Ele faz esse movimento, porque o movimento é assim, né? De cima para baixo é vertical, qualquer coisa. Tipo, o crescimento de um prédio é vertical, certo? No caso das costelas, como eu falei, é assim que ela cresce nesse sentido. Você imagina uma linha reta. O crescimento é o quê? O crescimento é horizontal, porque é deitado. Como a pessoa, por exemplo, para dormir, é horizontal, tem que estar deitado. Há também um movimento dos músculos entre as costelas, certo? Que eu já expliquei. Esse movimento cria uma pressão interna maior que a externa, favorecendo a entrada de ar pelas vias respiratórias. Observação: a laringe tem um orifício chamado glote, que se comunica com a faringe. Faringe é relacionada à fala, entendeu? A gente precisa de ar para falar. É uma função mecânica, é uma ação mecânica através do ar. Durante a deglutição, esse orifício é fechado por uma válvula chamada epiglote, que é acima da glote. Ou seja, tem um orifício, tem a epiglote faz isso. Quando você engole, fecha, são dois espaços: digestão e respiração. A parte da digestão, você fecha da respiração e abre a da digestão. Por padrão, você tem a da respiração aberta, porque você precisa mais respirar do que comer. Certo? São as prioridades da existência de um ser vivo. Certo? Existem várias prioridades, mas por um outro assunto mais à frente. São 5 prioridades básicas do ser vivo. Mas isso, como não cai em Enem, seja eu vou ensinar em um curso à parte. Durante a deglutição, o que acontece? Fecha da respiração e abre a do aparelho digestivo. Na respiração, o diafragma relaxa e sobe, assim como a musculatura intercostal se reduz, certo? Ao aumento da pressão de fora, a pressão de dentro não se suporta por muito tempo. Ao aumento da pressão de fora, um aumento da pressão interna para fora, ela não se sustenta e ela sai. A das costelas, elas se fecham mais, e o diafragma que está lá embaixo, ele volta e relaxa na posição normal, fazendo o caminho oposto. E o ar faz o caminho oposto daquele que eu falei, do pulmão, bronco, traqueia, laringe, faringe e fossa nasal. Ou seja, o de ida e o de saída. Esse é o de saída. Saída. Nos alvéolos, certo, há uma membrana delicada que permite as trocas gasosas entre ele e o sangue. Ainda o padrão de onde tem mais para onde tem menos. O gás oxigênio que chega nos alvéolos passa pela membrana supracitada. Adentra na difusão do sangue e esse processo se chama hematose. Olha lá, hematose é a troca de difusão do sangue. Esse processo se chama hematose. Certo? A chegada do gás oxigênio essas trocas gasosas. Você corre hematose. É o nome,
específico, hematose. Falando em hematose, você está falando no geral. Entrada e saída de oxigênio, saída do gás carbônico, entrada do oxigênio. No sangue, o oxigênio fixa-se na hemoglobina, formando a oxihemoglobina, certo? Aqui são transportados até os tecidos das hemácias, ou seja, você tem agora também, veja como o grau evolutivo é tão grande que você também tem uma célula especializada em transportar oxigênio. Aquela célula, que a gente já trabalhou células aqui, se enche de oxigênio dentro dela, muito, e guarda como se fosse um caminhão de transporte e conduz esse oxigênio para onde deve ir, entendeu? Ela já sabe o endereço, o CEP, nome da rua, nome da casa, do lugar onde é que é, digamos assim. A casa é outra célulazinha, a rua é como se fossem as veias. Então, às vezes você tem uma ruazinha menor, que são os vasos capilares, são os vasos menores. Aí você tem uma casinha mais distante, lá na epiderme, na superfície, para levar. Uma rua mais difícil, mais erma. Aí vai lá. Nos tecidos, as células capturam oxigênio, liberam gás carbônico e é lançado de volta para o sangue, reduzindo o pH em forma de bicarbonato. Olha lá, viu? Quanto mais CO2, mais ácido. Por isso que chamam de sangue venoso, certo? Porque é um sangue perigoso se mantido por muito tempo. É tanto que nós respiramos constantemente para quê? Para desacidificar o sangue, certo? É um dos objetivos. O sangue vai até os alvéolos de novo, entregando-os ao gás carbônico, entregando-os o gás carbônico e conduzindo a massa livre para obter o gás oxigênio. Nos mamíferos, quando eu ponho essas observações, é porque ela tem uma grande chance de cair em prova, viu, galera? Nos mamíferos é uma lógica invertida entre peso do corpo em gramas, consumo de gás oxigênio em gramas por hora. Olha lá. Isso aqui tem relação com o metabolismo. Veja bem, por exemplo, um elefante é pesado e consome pouco oxigênio em gramas por hora. A taxa de respiração e inspiração são pequenas. Enquanto que o camundongo tem um pouco peso em gramas e consome muito gás oxigênio por hora. Tudo isso devido ao metabolismo da espécie. Como eu disse, é relacionado com o metabolismo, respiração. Então, o que acontece? Você precisa de combustível, exatamente para manter o metabolismo. Lembra lá da origem da vida, dos ciclos biogeoquímicos, da evolução dos ciclos biogeoquímicos para o metabolismo? Eu me baseei em Oparin. O que acontece? Um animal pequeno, um passarinho, um camundongo, ele tem uma grande quantidade de de taxas metabólicas, certo? Ele tem uma grande quantidade por ser uma ave, no caso de um passarinho, ou um camundongo ser um mamífero. Veja que na escala evolutiva o organismo está mais organizado e também precisando de altas taxas metabólicas. Daí você tem um comparativo aqui 880. Um camundongo e um elefante. Nos mamíferos, especificamente nos mamíferos, você tem um grau comparativo de taxa metabólica, certo? Eu não encontrei isso nas aves ainda. Não quer dizer que não tenha. Mas veja bem. Por todos os mamíferos serem endotérmicos, ele precisa produzir seu próprio calor. Para isso, precisa comer muito e manter a taxa de metabolismo alta para manter. E para isso, respirar muito. Só que existem mamíferos que fogem à regra de... Existe uma média. Existem mamíferos que precisam respirar muito, geralmente de pequeno porte, como o camundongo. E existem mamíferos que não precisam tanto. Em frequência, você relaciona peso com frequência de respiração. E aqui você tem uma tabela. O que acontece? O peso do camundongo é pequeno, em gramas, e o peso do elefante em milhões de gramas. Você está vendo uma escala de aumento de peso das espécies de mamíferos. O que acontece? O ser humano está aqui. Consumo de gás oxigênio em gramas
é maior e vai diminuindo ao aumento do tamanho do peso. É inversamente proporcional. Inversamente contrário. Quanto mais aumenta um, diminui o outro. E vice-versa. Isso pode cair em prova. Cuidado aí. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Bons estudos e até mais.